Tudo bom, pessoal? Vamos dar continuidade então mais uma aula, tá? Agora a gente vai falar a respeito, né, de aspectos demográficos. Então, quando eu falo de aspectos demográficos, está relacionado à questão, né, de população. Mas para a gente poder entrar nessa questão de população, características gerais, né, nós temos que saber alguns conceitos demográficos, tá? Então nessa aula a gente vai ver esses conceitos demográficos, ok? Tá? Então, nossa habilidade, conhecer os conceitos e as características da população. Então, vamos entender um pouquinho aí o que seriam esses conceitos, que nós temos aí vários conceitos demográficos. Tá? Entender a configuração de uma população é algo necessário em virtude de diversos aspectos. Por isso, ao realizar estudos sobre esse tema, é preciso considerar os conceitos demográficos, que são informações temáticas que servem para observar as carências em determinados segmentos sociais. Quer dizer o quê? Através desses conceitos, a gente consegue saber muita coisa sobre a questão social de determinados países. Até mesmo essa questão de desenvolvimento dos países. Tá? Então vamos lá para os conceitos. População absoluta é o número total de pessoas que habitam um determinado lugar. Tá? Vamos pegar um exemplo aí, população absoluta do território brasileiro, tá? Que seria a população total. Hoje em torno aí de 211 milhões de habitantes. Então essa é a população absoluta do território brasileiro. Então a população total, tá? Então isso é a população absoluta. População relativa à densidade demográfica. É o número de pessoas que habitam um lugar por unidade de medida de área. Por exemplo, a população de uma região é de 12 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa que, em média, existem 12 habitantes para cada quilômetro quadrado dentro da referida região. Tá? Então, população relativa seria o quê? A população por quilômetros quadrados. Vamos pegar um exemplo. O Brasil é um país populoso? Sim. Somos o sexto país mais populoso do mundo. Ok? Mais de 211 milhões de habitantes. Porém, a nossa população relativa à nossa densidade demográfica, ela é baixa. Por quê? Porque se a gente pegar a extensão territorial do Brasil e dividir pela população, vai dar em torno de 24 habitantes por quilômetros quadrados. Quer dizer o quê? Somos um país populoso, porém não somos ainda um país povoado. Porque a nossa densidade demográfica, a nossa população relativa, ela é baixa. Tá? Então, isso seria a população relativa, né? A população por quilômetros quadrados, ok? Superpopulação ou superpovoamento. É quando o número de pessoas é muito grande em relação às condições estruturais e econômicas de um país. Um país com elevada população absoluta ou com uma densidade demográfica acentuada não necessariamente é superpovoado, a exemplo de muitos países europeus. Bangladesh, por exemplo, representa um país superpovoado, pois boa parte de sua população sofre com as carências econômicas e sociais. Tá? Então, Bangladesh, se a gente pegar a população relativa de Bangladesh, vai dar mais de 1.000 habitantes por quilômetros quadrados. Tá? Então, um país superpovoado. Aqui, como fala nessa questão, né? Entra essa questão dos problemas sociais, as carências, né, relacionado que a sociedade sofre, com problema de infraestrutura, assim por diante, tá? Taxa de fecundidade é uma média que indica o número de filhos por mulher em idade de ser mãe, entre 15 e 49 anos, tá? Então essa é a taxa de fecundidade, tá? Também é um conceito demográfico. Outro conceito, taxa de natalidade é o número de nascidos vivos em uma determinada localidade ao longo de um ano. Tá? Taxa de mortalidade é o número de óbitos anuais em uma determinada localidade em relação à população absoluta. Taxa de mortalidade infantil, número de óbitos infantis envolvendo crianças com menos de um ano de idade em relação ao número total de nascidos vivos ao longo do ano. Tá? Então aqui nós também temos outros conceitos demográficos. Tá? Taxa de crescimento vegetativo ou natural é a diferença entre taxas de natalidade e mortalidade, representando o quanto uma população aumentou sem considerar
a entrada de imigrantes, tá? Exemplo, pessoal, essa taxa de crescimento vegetativo, ela pode ser positiva ou negativa, ok? Quando que ela é positiva? Quando nasce mais pessoas do que morrem. Quando que ela é negativa? Quando morre mais do que nasce. Normalmente, quando um país é pobre ou tem desenvolvimento, a taxa de crescimento vegetativo ela sempre vai ser positiva. Porém, muitos países europeus tá com taxa de crescimento negativo. Quer dizer o quê? Morre mais do que nasce, tá? Isso aí representa característica de países, né, desenvolvidos, ok? Esperança ou expectativa de vida é o cálculo estatístico que diz a média de idade máxima em que vive a população. A expectativa de vida ao nascer representa o tempo esperado de vida restante à população nascida em um determinado ano, tá? Então aqui a média seria o quê? A expectativa de vida em geral de uma nação, igual o Brasil. Hoje a expectativa de vida está em torno de 74 anos, tá? Temos países, vamos pegar o exemplo do Japão, a expectativa de vida é em torno de 84 anos, tá? Porém, temos muitos outros países, principalmente países africanos, né, que são países pobres, onde a expectativa de vida não passa aí de 60 anos, ok? Pessoal, atividade então é para vocês fazerem no caderno, certo? Até a próxima aula, tchau, tchau.